boa noite. Boa noite. Um estado assombrado pela violência. Militares nas ruas não intimidam os criminosos no Espírito Santo. A onda de assassinatos e de saques em lojas assusta a população. E cidadãos vão aos quartéis para exigir que os PMs trabalhem. Operação Lava Jato. O ex-deputado Eduardo Cunha depõe pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro. Deputados querem urgência na votação de um projeto que reduz punições aos partidos. Em busca de água na seca, animais selvagens se aproximam de cidades no agreste pernambucano. O horror da guerra na Síria. A Anistia Internacional acusa o governo de Bashar al-Assad de enforcar 13 mil opositores. O decreto anti-imigração de Donald Trump tem uma noite decisiva na justiça americana. E funcionários do metrô de São Paulo encontram um tesouro histórico. A partir de agora, no Jornal Nacional. Mesmo com a presença de homens do Exército e da Força Nacional de Segurança nas ruas, a região metropolitana de Vitória ainda teve muita violência e vandalismo. É o 4º dia de paralisação dos policiais militares. Mais um dia sem comércio, bancos, escolas, postos de saúde, quase tudo fechado. De manhã não teve nem recolhimento de lixo. E as poucas pessoas que foram para a rua tinham a sensação de estar se arriscando. Eu estou dentro de casa desde sábado. Eu não saio para nada. Estou saindo agora porque o carro vem me buscar. Senão não sairia. Minhas contas estão atrasadas, tá tudo. Não faço supermercado, não vou lugar nenhum. O medo começou no fim de semana, depois que parentes de policiais foram para a frente dos quartéis. Os PMs alegam que assim não conseguem sair para trabalhar. Resultado, a violência explodiu nas ruas. Essas imagens foram gravadas hoje à tarde na cidade de Vila Velha. 2 homens correm na rua e são surpreendidos por outro homem que desce do carro atirando. Também no começo da tarde de hoje, na cidade de Serra, uma caminhonete foi usada para quebrar a porta da loja. Os ocupantes roubaram os produtos. Durante a noite de ontem, roubo em mais uma joalheria. Gente do céu, tira a loja! Na loja de móveis, as pessoas quebraram as vitrines e saíram levando sofás. A Federação do Comércio estima um prejuízo de 4,5 milhões de reais. Pelo menos 120 lojas foram invadidas e saqueadas na Grande Vitória e no interior. É muito triste, né? A gente percebe que a situação está fora de controle, né? O Estado, né, que deveria garantir as condições necessárias de vida, de comércio, de segurança, né? A gente vê totalmente descontrolado, né? Insegurança também no trânsito. 200 ocorrências de roubo de veículos. Não estou chorando pelo carro que levaram, que é bens materiais. Foi o filme de terror que eu passei. Quer dizer, quem está solto são os bandidos, quem está preso somos nós. A ajuda do governo federal começou na prática no início da noite de ontem. Aplaudidos pela população, 200 homens do Exército foram para as ruas. Os homens da Força Nacional de Segurança começaram a chegar de madrugada. Os homens do Exército e da Força Nacional de Segurança vão ficar constantemente nos terminais rodoviários. É para garantir o transporte público. Hoje o dia começou sem ônibus aqui na região metropolitana de Vitória. Mas com esse reforço da segurança, os motoristas voltaram a circular no fim da manhã. Mesmo assim, os passageiros reclamaram que os ônibus ainda estavam demorando muito. Já o reforço na segurança foi bem-vindo. Melhorou, com certeza, porque estava difícil, estava complicado. Já está se sentindo mais segura? Um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Além dos terminais, o Exército e a Força Nacional também estão fazendo rondas nos bairros da Grande Vitória. Ao todo serão 1.000 homens do Exército e da Marinha e 200 da Força Nacional. Todos devem chegar até amanhã. Prioridade número 1 hoje é polícia na rua, Exército na rua, Marinha com seus fuzileiros navais ocupando os municípios da região metropolitana e do interior. Os policiais militares dizem que não saem para trabalhar por causa das manifestações dos parentes na porta dos quartéis. E essa situação revoltou muitos cidadãos que foram protestar. A população perdeu a paciência. Em frente ao quartel da PM em Vitória, teve confusão. Pneus foram queimados. Muita gente foi protestar contra o movimento dos parentes dos PMs. O Exército, que começou a fazer a segurança nas ruas, teve que agir. O Exército controlou a situação, mas o clima por aqui continuou tenso. A entrada do quartel, olha só, permanece bloqueada pelos familiares dos PMs.
Esse movimento já foi considerado ilegal pela Justiça. A multa estipulada é de R$100 mil por dia para os representantes dos militares. E o novo comandante-geral já deu mais uma ordem para que todos os policiais voltem para as ruas. Nenhum policial deverá ir para o quartel, entrar em forma, não. Ele cumprirá o seu serviço se apresentando diretamente no local do serviço. Em Guarapari também houve manifestação contrária ao movimento que tirou das ruas os policiais militares. A Constituição é clara, nenhuma pessoa que trabalha em segurança nacional pode fazer greve. Assim eles estão dando direito à baderna desorganização do Brasil. O movimento começou na noite da última sexta-feira. Um acampamento na frente dos quartéis reuniu algumas famílias. Foi o suficiente para bloquear batalhões inteiros. Esse vídeo num quartel em Colatina, noroeste do estado, mostra como os PMs estão lidando com os parentes que se juntaram para impedir a saída da tropa. Eu queria saber aí, se vocês vão autorizar, se vocês vão colaborar, se eu posso sair com policiamento. Não. Nós viemos aqui, tentamos dialogar com vocês, mas felizmente ou não, né? Porque a gente também apoia o movimento de vocês. O secretário de Segurança criticou duramente a ação dos policiais. Uma cena ridícula, né, de uma encenação mal feita, que escracha com a sociedade, com o direito que todos têm à segurança pública, que não pode ser submetido a um espetáculo vexaminoso desse. O representante das associações dos militares justificou o comportamento dos policiais. A pergunta é, o policial passará por cima daquelas famílias? Usará de violência? São famílias de policiais. Segundo a Secretaria de Segurança, quem descumprir a determinação sofrerá as punições previstas no Código Disciplinar. O Sindicato dos Policiais Civis afirma que da madrugada de sábado até hoje foram 75 mortes no estado. Mas o governo ainda não divulgou números sobre prisões e nem sobre a quantidade de pessoas assassinadas. Enquanto isso, nas ruas, mesmo com a presença do Exército e da Força Nacional, a população ainda se sente desprotegida. Eu não sei quem é competente para resolver isso, entendeu? Qual a força maior que tem para acabar com isso? Botar esses policiais na rua, entendeu? Fazer alguma coisa, porque tá demais, tá uma pouca vergonha. Agora há pouco os terminais fecharam e os ônibus deixaram de circular de novo na região metropolitana de Vitória. A Justiça Federal em Taubaté, no interior de São Paulo, condenou um homem por incitar a discriminação numa rede social. Ele publicou comentários contra nordestinos, nortistas e cariocas depois das eleições presidenciais e alegou que foi um desabafo motivado por indignação política. A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços e multa de 2 salários mínimos. Crimes como esse de discriminação têm se multiplicado na internet no Brasil. São muitas as tentações. O vídeo do Fundo das Nações Unidas para a Infância é um alerta sobre o que vem e o que vai pela tela do computador. E se há um tema que está bombando na internet, infelizmente, é a intolerância. Quem afirma isso é a ONG SaferNet Brasil, responsável pela Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos no país. Uma espécie de delegacia digital que funciona em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público. Ela constatou que entre os crimes denunciados, as discriminações são os que mais cresceram, quase dobraram em 4 anos e lideram o ranking das principais violações online. O vazamento de imagens íntimas vem logo depois, seguido de vazamento de dados pessoais, conteúdo de ódio e violência e, por último, golpes, fraudes e e-mails falsos. A cada ano que passa, fica mais claro que a internet democratizou a informação para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo em que ela se transformou numa fonte inesgotável de conhecimento, ela abriu as portas para os piores aspectos do ser humano. Só no ano passado, aqui no Brasil, o telefone da ONG recebeu 115 mil denúncias de crimes contra os direitos humanos. E agora, como se proteger disso? O Comitê Gestor da Internet criou cartilhas com dicas para o uso consciente da internet, para adultos, crianças e adolescentes. Elas sugerem, por exemplo, que a idade ideal para ter um perfil numa rede social seja de 13 anos.
Crianças pequenas precisam ser orientadas, precisam ser supervisionadas. Adolescentes precisam ter espaços de diálogo onde eles possam construir esse conhecimento de uma forma horizontal, né? Que não seja mediada por uma fala de um especialista, que não seja mediada por um campo no qual alguém sabe muito e outro sabe pouco. Outra orientação importante vem do Ministério Público Federal. É preciso denunciar para que os crimes cometidos na internet sejam punidos. Embora todos os estados do Brasil nós tenhamos um canal online para as pessoas denunciar no site das Procuradorias da República, as pessoas muitas vezes não denunciam. Normalmente nós conseguimos identificar o autor. Então a questão é realmente fazer a denúncia. E o principal, educação. Educação que coloque o respeito e a valorização da diversidade em primeiro lugar. O respeito às diferenças e o reconhecimento da diversidade como algo fundamental para uma democracia de um país tão marcado pela diversidade, pela mestiçagem, como é o caso do Brasil. A página do Jornal Nacional na internet tem o caminho para denunciar crimes contra crianças e adolescentes. A seguir, o ex-deputado Eduardo Cunha depõe pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro. A seca leva animais sedentos para perto de propriedades rurais no agreste pernambucano. A Câmara dos Deputados quer votar com urgência um projeto que reduz punições a partidos que tiverem problemas na prestação de contas. Vamos falar lá em Brasília com o Júlio Mosquera ao vivo. Ele tem os detalhes desse projeto para a gente. Olá, boa noite, Júlio. O que acontece com as contas dos partidos se esse projeto for aprovado? Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite a todos. Hoje, Renata, quando um partido não presta contas à Justiça Eleitoral, ele é punido. Deixa de receber o dinheiro do fundo partidário, que é repassado pelo governo federal, e corre o risco de ter o registro suspenso, corre o risco de ser proibido de funcionar. Esse projeto muda isso. Diz que o partido que não prestar contas não pode ter o registro suspenso e que mesmo que esse partido tenha as contas rejeitadas, ele não pode ser proibido de funcionar. Da onde surgiu esse projeto assim, de repente, Júlio? Renata, a decisão de votar esse projeto, o pedido de urgência hoje no plenário, foi tomada em uma reunião entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas esse projeto é de fevereiro de 2016. Não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, como é de praxe. Mas com a aprovação da urgência, ele pode ser votado imediatamente no plenário. Tanto que o presidente Rodrigo Maia já colocou na pauta de votações de amanhã. Quase todos os partidos governistas e de oposição se juntaram para apoiar o projeto, menos o PSOL. Dá para ver pela votação. Foram 314 votos a favor e apenas 17 contra a urgência. O deputado Chico Alencar, do PSOL, disse que esse projeto é uma espécie de proteção para os partidos em caso de punições que podem vir com a Operação Lava Jato. Os partidos que apoiam o projeto negam ser essa a intenção. E uma última notícia. Agora há pouco o TSE decidiu levar adiante processos que podem levar à cassação, a cassação do registro de 3 partidos por irregularidades relacionadas à Operação Lava Jato. Renata, Bonner. A gente vai continuar acompanhando, atentos a esse assunto. Obrigada, Júlio Mosquera, com as informações ao vivo de Brasília. Bonner. O ex-deputado Eduardo Cunha prestou depoimento pela primeira vez hoje ao juiz Sérgio Moro. Eduardo Cunha chegou à Justiça Federal num carro da polícia. O ex-presidente da Câmara está preso desde outubro do ano passado. Segundo o advogado de defesa, no depoimento de 3 horas, Cunha citou o nome de Michel Temer. Cunha teria afirmado que Temer sabia como era a divisão de cargos no governo quando era presidente do PMDB. E tinha essa relação com propina? Em nenhum momento ele admitiu essa questão da propina e negou categoricamente de que não existia essa questão da propina. Nesta ação, Eduardo Cunha é acusado de ter recebido $5 milhões de propina da venda de um campo de petróleo na África para a Petrobras. O dinheiro teria sido escondido em contas secretas na Suíça. O ex-deputado é o único réu do processo.
e o deputado comprovou com alguns documentos que serão juntados aos autos, mas que foram lidos na audiência, a origem dos seus recursos, que é uma origem anterior ao mandato de 2002 e 2003, quando ele foi eleito deputado. No fim da audiência, Eduardo Cunha leu uma carta dizendo que teme pela segurança na prisão, que tem um aneurisma e não está recebendo o tratamento adequado. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Maria Letícia, um aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O advogado disse que até agora Eduardo Cunha não apresentou um laudo médico e, com o fim do processo, já pediu que o ex-deputado seja colocado em liberdade ou fique em prisão domiciliar. O interrogatório de hoje encerrou a fase de depoimentos desse processo. O juiz Sérgio Moro agora vai abrir os prazos para as alegações finais da acusação e da defesa. Só depois o processo segue para a sentença do juiz. O diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, Luiz Alberto Cartacho, disse que Eduardo Cunha vai ser levado amanhã para passar por exames. O ministro Edson Fachin participou hoje do primeiro julgamento no Supremo como relator da Lava Jato. Os ministros da segunda turma acompanharam o voto de Fachin e rejeitaram o pedido de liberdade do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Genu está preso em Curitiba desde o ano passado, condenado a quase 9 anos de prisão por recebimento de dinheiro desviado da Petrobras. O ministro licenciado da pasta da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Temer, pediu hoje a desfiliação do PSDB. É uma exigência da Constituição para assumir a vaga no Supremo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff entregou o documento ao Tribunal Superior Eleitoral em que rebate as conclusões de um relatório da Polícia Federal que apontou indícios de desvio de dinheiro em contratos da chapa Dilma Temer com gráficas na campanha de 2014. A defesa de Dilma alega que as investigações não consideraram documentos fiscais que poderiam atestar de forma inquestionável que o material contratado foi produzido pelas gráficas e irregularmente utilizado. E pede que a polícia ouça outras testemunhas e faça uma nova análise pericial dos documentos. Ontem, a defesa do presidente Temer também encaminhou documento ao TSE sobre o relatório. Temer disse que as contas dele e de Dilma eram separadas e que ele não participou da contratação das gráficas. A ação apresentada pelo PSDB ao TSE pede a cassação da chapa. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy vai ser julgado por financiamento ilegal de campanha. Ele e o partido são acusados de gastar quase o dobro do que a lei permite na campanha de 2012, quando perdeu a reeleição para o atual presidente François Hollande. Com a ajuda de uma agência de publicidade, a legenda teria falsificado notas para esconder custos com viagens e com comícios. Sarkozy nega as acusações e disse que vai recorrer. Se for condenado, pode pegar 1 ano de prisão. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Maurício Macri, defendeu negociações do Mercosul com outros blocos. Foi uma visita de Estado, por isso cheia de pompa e circunstância. Mais um gesto político. É a terceira vez que o presidente argentino, Maurício Macri, e Michel Temer se encontram em 6 meses. Andam preocupados com o cenário mundial, a onda de protecionismo que tem à frente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É a chance de Brasil e Argentina estreitarem as relações comerciais com os mexicanos, de maior aproximação com a Aliança do Pacífico, que além de México, reúne Colômbia, Peru e Chile. Sem esquecer o Mercosul e sua arrastada negociação com a União Europeia. Brasil e Argentina mesmo têm atritos crônicos para resolver. A renegociação do Acordo de Livre Comércio de Automóveis é um deles. Mas hoje, além de intenções, Temer e Macri assinaram uma carta ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, um pedido de assistência para a criação de uma agência única de normas técnicas sanitárias e fitossanitárias, instrumento para descomplicar o comércio. Temos que reduzir ao mínimo as barreiras técnicas, sanitárias
e fitossanitárias. No almoço no Itamaraty, cada mesa tinha o nome de um time de futebol, brasileiro ou argentino. Foi a deixa para Macri dizer que esta deve ser a única rivalidade entre os dois países. E em todo o demais, temos que ser um solo equipo. Antes de voltar para a Argentina, Maurício Macri ainda visitou o Senado, a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, onde o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que ficou satisfeito por Macri ter destacado na conversa que o Brasil está influenciando a América Latina no combate à corrupção e que os dois países serão parceiros nessas investigações. A estiagem longa que tem sido enfrentada por milhões de brasileiros da região Nordeste está levando animais selvagens para perto das propriedades rurais e das pessoas. A imagem do rio seco impressiona. Tudo por aqui lembra um deserto. Foi assim que um bicho nunca visto no agreste de Pernambuco apareceu no sítio do seu Vigílio. Eu vi aquele animal atacando um cabrito meu. Aí ele chegou, deu bote e já imediatamente, quando eu olhei, um relâmpago. Pulou a cerca com o cabrito e saiu correndo. Depois do susto, o agricultor procurou um grupo de ambientalistas para tentar descobrir qual o animal tinha atacado o cabrito. Nós começamos a montar uma estratégia para fazer uma visita nos arredores e tentar pegar alguma imagem desse animal. Né? Eles colocaram 5 câmeras em locais onde havia água e filmaram uma imagem inédita no Nordeste brasileiro. Uma família de pumas, da espécie Puma jaguarundi. O puma era encontrado nas florestas da América do Norte até a América do Sul, mas hoje está ameaçado de extinção. A mãe vermelha e 2 filhotes, um cinza e um vermelho, chegam sedentos neste poço natural que secou. Adultos, eles podem medir até 1,40 m e pesar 10 quilos. Os pumas farejam, andam de um lado para o outro, mas não encontram água. Esses animais estavam escondidos aqui no meio da caatinga, mas por causa da seca, eles começam a se aproximar das casas dos agricultores. Estão atrás de água e comida. Aqui onde eu estou, por exemplo, passava um rio que secou há 12 anos. A região sofre uma das piores secas da história. Aqui fica a barragem de Jucazinho, que após uma estiagem severa está completamente seca. Pequenos reservatórios também estão vazios. Os ambientalistas registraram com fotografias outros animais em busca de água. São raposas, siriemas, tamanduás e gatos do mato. A luta da sobrevivência desses animais é algo que tem tocado a gente. A imagem do puma com o focinho sujo de lama retrata muito bem isso. Retrata a dureza que é sobreviver nesse bioma, porque nós estamos acostumados com seca de 1, de 2 anos, mas nós estamos entrando para o 6º ano consecutivo de seca. Os ambientalistas afirmaram que o puma não ataca se não for ameaçado. Mesmo assim, eles pedem que os agricultores não se aproximem dos bichos e chamem a polícia ambiental se encontrarem algum. Será que vai ter algum alívio para essa seca? Ontem a Maju anunciou que algumas áreas do Nordeste teriam chuva nessa semana, não é, Maju? Boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, a gente tem sim anunciado chuva, mas é importante destacar que não se trata de chuva para resolver o problema da secura que domina grande parte da região há anos. Esse mapa aqui mostra a chuva que caiu nos últimos 30 dias. Em Pernambuco, estado que a gente viu agora na reportagem, só choveu um pouco mais aqui no noroeste do estado. Em terras cearenses, choveu, mas foi pouco, entre 50 e 120 milímetros em um mês. Já o azul, que cobre aqui o Maranhão, indica uma chuva bem mais encorpada, entre 200 e 400 milímetros. O motivo dessa diferença é que o sistema que leva a chuva com mais peso para a parte aqui do Nordeste ainda não se aproximou totalmente da região. A tal zona de convergência intertropical está influenciando mais áreas do Maranhão e também áreas lá da região norte, do Pará, do Amazonas e do Amapá. Nos próximos dias, um outro sistema vai concentrar a chuva mais ao sul do Nordeste, aqui pegando áreas da Bahia, o centro, o oeste da Bahia, também passando por parte de Goiás, no centro-oeste, um pedaço do Tocantins, o Pará, Espírito Santo, que está muito seco.
Palmas, Brasília estão no caminho desse corredor de umidade, por isso deve chover desde cedo nessas capitais, máxima de 27 graus em Brasília. Em Vitória da Conquista, na Bahia, em município que enfrenta racionamento desde maio do ano passado, também deve chover, Renata, máxima de 26 graus por lá. E como fica o tempo no restante do Brasil? Olha, o mapa de chuva de amanhã mostra muita água no litoral de São Paulo, incluindo de novo aqui Vale do Ribeira. Tem boas quantidades também para o leste do Paraná, pedaço de Santa Catarina, por causa desse sistema aqui de alta pressão que vai empurrar ar úmido para essas áreas. Também tem uma frente fria aqui que influencia mais o Rio de Janeiro, eu já conto. Curitiba e São Paulo estão com temperaturas mais amenas por causa daquela alta pressão que empurra vento e também com chuva aqui a partir da tarde nessas cidades, bastante nebulosidade. No Rio, por causa daquela frente fria, também muitas nuvens no céu de manhã, 34 ainda muito quente aí no Rio de Janeiro e pancadas isoladas no período da tarde. Tempo firme entre o nordeste da Bahia, grande parte aqui, nordeste da Bahia e grande parte do Ceará, também num pedação do Rio Grande do Sul. Natal, João Pessoa, Porto Alegre estão aí no caminho do sol, só que repare que a máxima aqui em Porto Alegre está amena, 18 graus. Já em Bagé, em Pinheiro Machado, também no Rio Grande do Sul, e em Bom Jardim da Serra, lá em Santa Catarina, o dia vai começar bem mais friozinho, Renata, com mínimo entre 11 e 13 graus, porque tem um ar polar soprando para lá em pleno verão e também como o céu está muito aberto, o calor não se sustenta à noite, vai para o espaço e aí as manhãs começam mais quentes, mas à tarde mais frias, mas à tarde esquenta um pouco mais. Beleza, é bom para quem gosta de frio. Obrigada, Maju. E a seguir, uma noite decisiva para o decreto anti-imigração do presidente americano Donald Trump. A Anistia Internacional acusa o governo da Síria de enforcar até 13 mil opositores. A Anistia Internacional acusou o governo sírio de enforcar até 13 mil opositores numa prisão. Foi com 84 testemunhas que a Anistia recriou o que chama de buraco negro dos direitos humanos. Peritos desenharam cada centímetro do presídio militar. Segundo a ONG Internacional, era ali que o governo sírio escondia um segredo. Opositores presos ficavam sem água, comida e tratamento médico. Lá pela meia-noite eram chamados pelo nome e levados para uma solitária. Na cela apertada e suja, os espancamentos durariam até uma confissão forçada. Em seguida, juízes perguntavam se a pessoa era culpada. A negação nem importava. 2 minutos depois, o preso estaria na forca. De olhos vendados o tempo todo, a pessoa não saberia quando e como morreria. A certeza só viria com o peso da corda no pescoço. A ONG espera que essa denúncia pese nas negociações de paz previstas para o fim do mês. O objetivo do grupo é entrar em presídios sírios e conseguir acesso irrestrito, independente e imediato. A Anistia afirma que monitores internacionais já estão batendo a porta do ditador sírio. A diretora da ONG afirma que a tortura e o extermínio teriam acontecido entre 2011 e 2015. O governo não comentou o relatório, mas Bashar al-Assad já chamou denúncias como essa de propaganda. E os detentos chamam o presídio de matadouro. Uma corte federal de recursos nos Estados Unidos vai começar a decidir daqui a pouquinho se mantém ou se revoga o decreto do presidente americano Donald Trump, que proíbe a entrada de refugiados e de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. O Alan Severiano traz os detalhes ao vivo de Nova York. Boa noite, Alan. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A audiência que vai decidir o novo capítulo dessa batalha que se arrasta desde a semana passada está marcada para começar agora, 9 horas, horário de Brasília. Apesar de esse ser o teste mais importante do governo Trump até agora, a audiência será por telefone, uma situação incomum. 3 juízes vão ouvir os argumentos do governo e também dos estados de Washington e Minnesota, que entraram com a ação contra o decreto. O Tribunal de Apelações da Costa Oeste Americana é conhecido por ter um perfil mais liberal. 2 dos 3 juízes foram nomeados por presidentes democratas. Donald Trump disse que tem pressa. Quem perder pode recorrer ainda à Suprema Corte, como vocês veem agora na reportagem de Luiz Fernando Silva Pinto. Faltavam apenas alguns minutos para esgotar o prazo ontem à noite, quando o Departamento de Justiça apresentou a defesa do decreto do presidente Donald Trump. O documento afirma que a ordem executiva é legal,
não discrimina com base em religião e que o objetivo é permitir uma revisão dos procedimentos para proteger o país contra ataques terroristas. O governo diz que o juiz de primeira instância errou ao suspender a aplicação do decreto na sexta-feira e afirma que essa suspensão, no máximo, deveria beneficiar apenas as pessoas que já tinham sido admitidas anteriormente nos Estados Unidos e que estão fora do país temporariamente, ou pessoas que estejam aqui, mas desejem viajar para o exterior no futuro. A ação que suspendeu o decreto tem o apoio de 17 estados, de várias organizações civis e de quase 100 empresas. Eles argumentam que o decreto prejudica universidades estaduais que têm alunos e professores de várias partes do mundo, atrapalha as empresas que querem atrair talentos do exterior e alimenta a narrativa de que os Estados Unidos estão em guerra contra o Islã. Donald Trump disse que está disposto a levar o caso até a Suprema Corte. O Estado Islâmico disse que vai infiltrar o país através da imigração. Mas nós não podemos ser duros com as pessoas que querem entrar aqui? Perguntou o presidente. O Irã, um dos países que tiveram cidadãos barrados, reagiu hoje. O líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, agradeceu a Trump por mostrar a verdadeira cara dos Estados Unidos. Aqui no Congresso, Trump ainda enfrenta resistência para aprovar integrantes do ministério. O procurador-geral, que teria o papel de defender o decreto de imigração na Suprema Corte, ainda não foi aprovado pelo Senado. E a indicada para o Departamento de Educação só foi confirmada depois de uma manobra inédita. 2 senadores republicanos decidiram votar contra Betsy DeVos, o que obrigou o vice-presidente Mike Pence, que é também o presidente do Senado, a desempatar o placar. Foi a primeira vez na história que um indicado do presidente para um cargo no alto escalão precisou desse voto de Minerva para ser confirmado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou hoje uma lei polêmica que abranda as penas para casos de violência doméstica. Agressões contra mulheres e crianças que não resultem em fraturas vão ser punidas com 15 dias de prisão ou multa. Antes, a lei previa até 2 anos de cadeia. O agressor só vai ser processado se voltar a atacar em menos de 1 ano. O governo diz que quer proteger o direito dos pais de disciplinar os filhos e diminuir a interferência do Estado em assuntos familiares. Os críticos veem a nova lei como um estímulo a abusos e à violência doméstica. A seguir, as regras novas da Copa do Brasil, que começa amanhã. Funcionários do metrô de São Paulo encontram um tesouro histórico. A Copa do Brasil vai começar amanhã com novidades no regulamento. A competição, que abrange todos os estados do país, está revista e ampliada. Na Copa do Brasil desse ano, serão 91 times ao todo, um número recorde. A grande novidade está nas 2 fases iniciais, que não terão mais os jogos de ida e de volta. Uma partida única vai decidir o confronto. E na primeira fase, o mandante será o time que estiver mais abaixo no ranking da CBF. Para o dono da casa ficou assim. Com essa regra nova, basta vencer o jogo, não importa o placar. E assim, em 90 minutos, é possível eliminar um adversário que está, por exemplo, mais de 100 posições acima no ranking. E isso pode acontecer já nessa primeira rodada. No Tocantins, o Gurupi, 168 na classificação nacional, vai enfrentar o Londrina, número 45. Para mim, pensando como jogador, hoje é melhor assim, porque a gente tem um jogo para matar dentro de casa. Já do ponto de vista do visitante, a missão é a seguinte: chegou na casa dos outros, tem que levar embora pelo menos um empate. Será o desafio do Corinthians contra a Caldense de Minas Gerais. Perdeu, tchau Copa do Brasil. De repente ajuda o time da casa, né, que geralmente o time da casa tem mais força. Independente se vai enfrentar uma equipe de segunda ou terceira divisão, muitos clubes sabem jogar esse campeonato. Na segunda fase ainda vale a regra do jogo único, mas o mandante vai ser definido por sorteio. E em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Para muitos jogadores é o jogo da vida deles. Para mim, como treinador, também é o jogo mais importante que eu atuei. Para a cidade do Gurupi, para o time do Gurupi, para o estado do Tocantins, você está avançando, isso é nacional. Esse é o espírito da maior competição de futebol do Brasil. E em 2017,
mais democrática do que nunca. O repórter Roberto Kovalik vai contar agora a história de uma entre tantas famílias de imigrantes italianos. Mas essa foi descoberta no metrô de São Paulo. Nas longas viagens do transporte público, quem nunca teve a sensação de perder ali um pedaço da vida? Muitos passageiros deixaram para trás momentos felizes, como os registrados no álbum de casamento, nas vitórias alcançadas ou embalados pela música. Objetos perdidos ou abandonados nas estações e vagões do metrô de São Paulo. Há 5 meses, os funcionários do metrô encontraram este saco aqui no chão de uma estação, encostado numa parede. Seria apenas um dos 80 mil itens perdidos no ano passado, mas ali dentro havia uma história, a de uma família brasileira. São 200 documentos, alguns com 1 século ou mais, e fotos em que as pessoas são identificadas no verso. Sinal de que alguém não queria que essa história se perdesse. E é isso que os funcionários do metrô estão tentando evitar. Com base nos documentos e anotações, eles conseguiram fazer uma espécie de árvore genealógica da família. A história começou com a chegada do imigrante italiano Luigi Caretta, que aqui no Brasil ganhou o nome de Luiz em 1893. Ele tinha 20 anos e, pelo jeito, logo se apaixonou por São Paulo. Estes álbuns de cartões postais de 1899 mostram como era, por exemplo, o viaduto do Chá, que hoje é assim. A placidez da Avenida Paulista, hoje a cara da agitada São Paulo. No Brasil, Luigi se tornou marceneiro e foi, provavelmente, quem construiu estes jogos de dados e dominó que também estavam no saco. Ele teve 7 filhos, todos batizados na Igreja Católica como uma tradicional família italiana. Há memórias de guerras e de festas. Os funcionários do metrô tentaram encontrar a família, mas até agora, nada. Eles sabem que um dos filhos de Luiz, chamado Antônio, fez as anotações nas fotos. Todas têm caligrafia semelhante. No começo do século XX, Antônio se identifica e escreve o nome dos irmãos. Já em 1997, ele aparece segurando um bebê, identificado como Rafael, de 3 meses. Mais um descendente dos imigrantes que ajudaram a construir o Brasil. Uma história que, num canto qualquer de uma estação de metrô, foi perdida, achada e redescoberta. A gente lembra que depois de estar no ar a TV na TV, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.